Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, aqueles que puderem, para darmos início com a oração a mais um culto ao Senhor Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor, porque não temos outro amigo, não temos outro porto seguro. Para quem iremos nós, Senhor? A cada dia que passa, Senhor, Tu se faz presente em nossa vida, nos ajudando, nos dando força para caminhar, nos dando força, Senhor, para Te buscar, para vencer este mundo. Tu, sendo Deus, Senhor, sabe que não é fácil para nós, que se fosse depender da nossa fraqueza, Senhor, não conseguiríamos nem crer na Tua palavra. Mas glórias a Ti, Senhor, porque enviaste uma mensagem poderosa através da via perfeita, um profeta escriturístico, para nos ajudar, Senhor, para abrir os nossos olhos, porque estávamos perdidos em meio à confusão dos homens, Senhor. Tu nos tirou da lama, Tu quis assim, Senhor. Tu tem nos limpado, Tu tem restaurado todas as coisas. Enfim, Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, clamando por Ti, Senhor, por mais uma vez, Senhor, que Tu possas fazer presente aqui neste lugar, amado Deus. Som dos nossos corações, Senhor. Vê a necessidade que temos, Senhor, de ouvir a Ti mais uma vez. Por isso, Senhor, vem e perdoa o nosso pecado. Se há ainda um pecado em nossas vidas, Senhor, tira isso de nós. Não olha segundo as nossas falhas, Senhor, mas vem, Senhor Jesus Cristo, trazer a Tua palavra infalível. Porque estamos aqui, Senhor, é porque precisamos dela, Senhor. Precisamos ouvir de Ti, Senhor, o que Tu tem para falar para nós, Senhor. Tem sido difícil os dias. Por isso ajuda-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, na direção dos cânticos. Dirige os louvores, Senhor, a Ti. Nossa adoração é para Ti, Senhor. Também vem, Senhor Jesus Cristo, ajudando o pastor Jaime Peixe a ministrar a palavra, Senhor, porque ele é falho, ele é um homem como nós, Senhor. Mas ele crê em Ti e confia em Ti, Senhor. E sabemos que Tu tem tratado com ele, Senhor. E mais uma vez, Senhor, esta noite ajuda, o dirige, Senhor, ministra a palavra, Senhor, através dele para nós, porque só Tu nos satisfaz, Senhor. Nenhuma teologia, Senhor, nenhum pensamento de homem, só a Tua palavra nos satisfaz, Senhor. E é por isso, Senhor Jesus Cristo, que clamamos a Ti e também Te agradecemos em Teu nome, Pai. Amém. Graças a Deus. Este mundo peregrinando, com muitas saudades do meu lar, uma cruz pesada em meu ombro levo, por uma coroa de trocar. Tenho saudades do meu lar, onde a dor e o canto
águia voando, pra sempre no meu lar vou descansar. Contemplo o sol na força do dia, me faz sentir saudades do meu lar. As flores e as colinas verdejantes me fazem sentir saudades do meu lar. Tenho saudades do meu lar, onde a dor e o pranto não tem lugar. Subirei ao céu como águia voando, pra sempre no meu lar vou descansar. Pra sempre no meu lar vou descansar. Glória a Deus. De valor em valor. Hino de número 120. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, a lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra os hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Glória a Deus! Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa
saber se existe um irmão ou irmã que queira oportunidade para louvar o hino. A irmã Priscila. E eu gostaria de chamar nesse momento o irmão Pedro para estar apresentando os pedidos ao Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu vou estar lendo aqui, hoje domingo à noite, o irmão Fernando, pede oração por ele e sua família. Por Aureliano. O Aureliano pede oração de libertação. É isso, irmão? Amém. Irmã Isabel e irmã Priscila desejam louvar o Senhor, eles já louvaram, graças a Deus. O irmão Jonathan pede oração por sua vida, sua esposa e gravidez, pela viagem para o Campo Grande e pelo pastor Marcos e irmã Zéza. A irmã Rose pede oração por sua vida, a vida do seu esposo, o irmão Jonathan, por sua gestação, pelas suas provas escolares e por sua família. A irmã Silvângela pede oração pela saúde do seu filho Vinícius, pela saúde dela, agradece ao Senhor por tudo e pede proteção em sua casa. E a irmã Michele pede oração por seus familiares, a sua parentela, em especial sua tia Vânia, sua mãe e seu pai. E eu também peço ao irmão Pedro que apresente a vida daqueles que não puderam colocar os seus pedidos aqui. Eu sou um deles. Eu falhei em não colocar, mas eu tenho um pedido no meu coração. E aquele que tenha também, pega a sua mão, o irmão Pedro estará apresentando sua vida. Deus abençoe a todos, queridos amados irmãos. Aqueles que puderem ficar de pé nesse momento. Se você não teve tempo ou oportunidade de colocar seu pedido aqui, no momento que nós estivemos orando ao presente perante o Senhor, pois temos a plena convicção que Ele está aqui conosco e Ele quer ouvir o nosso clamor. Amém? Oremos, amados. Senhor Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos o teu santo nome, pois dia após dia tu tens nos coberto com a tua graça, Senhor. Tu tens nos ajudado, cada um de nós, Senhor. Tu tens perdoado nossos erros, nossas falhas, meu Senhor, nossos pecados. Ó Deus, nesse momento, Senhor, sonda nossos corações, Senhor, e conhece nossos pensamentos. E vê se há, Senhor Jesus Cristo, algum caminho mau. E nós te pedimos, meu Senhor, ó Deus, nos perdoe de nossos erros, as nossas fraquezas, meu Senhor. Às vezes a nossa incredulidade, meu Senhor. Às vezes a nossa falta de fé, Senhor, para caminharmos. Nos ajude, meu Senhor Jesus Cristo. Pois tu tem nos dado, Senhor, vitória, Senhor. Tua palavra diz que somos mais do que vencedores. Nesse momento, Pai, ó Deus, que teu Santo Espírito se faça presente, meu Senhor. Ó Deus, e abençoa cada um, Senhor, que está expondo nesse momento o seu pedido de oração, Senhor. Ó Deus, e nos concede, Pai, que aquilo que colocamos diante de Ti, pelo Teu Santo Espírito, Pai, nos guie e nos dê tanta fé, Senhor, que como se já estivéssemos tocando, Pai Santíssimo, na bênção, Senhor, que colocamos diante de Ti. Ó Deus, olha para cada um de nós, meu Senhor. Somos falhos, somos falíveis, meu Senhor. Mas o Teu Santo Espírito, Pai, habita dentro de nós e dia após dia, meu Senhor, nós temos clamado a Ti, Senhor, temos colocado nossos clamores perante Ti, Senhor, e nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos por tudo, porque Tu verdadeiramente Tu tens nos dado vitória, meu Senhor. Nos ajude a sempre sermos filhos agradecidos, meu Senhor, a estarmos passando por situações difíceis, para nós olharmos, meu Senhor, para trás e vermos que passamos por muito mais, Senhor, e o Senhor tem nos dado vitória em todas elas. Ó, meu Senhor e Salvador, olha para essa partícula da noiva
que está aqui, meu Senhor. Observa as suas petições que eles colocam aqui nesse caderno. Oro também, Senhor, pelos pastores da mensagem em todo o Brasil, Senhor. Se nós passamos por tantas lutas, imagine os tais, Pai, que passam cada um deles. Que o Senhor possa ajudá-lo, meu Senhor. Que Tu possas revesti-los com toda a Tua armadura, Senhor. Que Tu possas livrar a cada um deles de todo o mal. Que o Senhor possa guiá-los a cada um deles, Pai, a ter companheirismo, meu Senhor. A respeitar as indiferenças um do outro, Pai. Mas estar sempre, Senhor, unidos por esse nome precioso que é o Senhor Jesus Cristo. Oramos também, meu Senhor e Salvador, daqueles que não puderam estar aqui nesse momento, Pai, que o Senhor possa ajudá-los a cada um desses, meu Senhor, a vermos que somos, Pai, necessitados de Ti. Nos ajude a enxergarmos, meu Senhor, que como o sol que clareia a terra, dia após dia, Senhor, para nos enxergarmos, meu Senhor, que precisamos estar em Tua presença, Senhor, para que nossas vidas sejam direcionadas, não por nós mesmos, meu Senhor, mas sim pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda a enxergar isso, Pai. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos desde já por tudo, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Glória a Deus. O Senhor da ceifa chama. 115. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atento ao Teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim o pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atento ao Teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa lhes anunciando que Jesus
Convido o irmão Jonathan, que está fazendo o recolhimento das ofertas. E agora partiremos para a parte mais importante, que é a palavra de Deus. Após o corinho de número 36, Sublime Graça, o pastor Jaime Peixe está com a palavra. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos, amados irmãos. Com certeza nós estamos cientes de que é a graça de Deus na nossa vida que tem nos trazido aqui nesta noite, que tem nos preparado todo este tempo, tem chamado a vida de cada um de nós para estar na presença da palavra do Senhor, nos aprontando para algo especial, que é ser arrebatado desta terra. Quantos creem, irmãos, que você faz parte dessa história de Deus que arrebatará a sua noiva desta terra? Amém? E tudo isso Deus tem aprontado para nós, tudo é Ele que faz por nós, é a sua graça. Não é o nosso merecimento, mas é a graça de Deus na vida de cada um de nós. Então, vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração. Eu creio que todos são de casa, né? Então, Deus abençoe a todos. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 21. Mateus capítulo 21. A partir do versículo 1. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia adiante, e a seguia, e que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor,
Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, nosso Pai bendito, Senhor, Tu és um Deus fiel e verdadeiro em Tuas palavras, Pai. Tudo que o Senhor fala, meu Deus, o Senhor é mais do que suficiente para cumprir. O Senhor tem provado isto para nós. O Senhor tem provado a fidelidade da Tua palavra em nossas vidas, Pai. E nós queremos tão somente, meu Deus, estar a cada dia arrependido aos Teus pés, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Pai. Muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Ti, meu Deus, mas o Senhor conhece o profundo do nosso coração, Pai. Tu sabes, Senhor, que o nosso desejo é sempre acertar, é sempre fazer as coisas corretas, ó Pai, e nós cremos no sangue do Senhor que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, ó Pai. Que o Senhor limpe nesta noite cada coração, limpa o meu coração também, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar em Tua igreja, meu Deus, para que a Tua palavra se manifeste em nossa vida, Pai, para que possamos receber a revelação da mesma, Senhor. Nos ajuda mais uma vez, nós estamos confiando em Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite e traga a Tua palavra, meu Deus, aos nossos corações. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos falar sobre como a profecia vira história. Eu creio que é um assunto, às vezes nós repetimos um assunto, mas é como diz no mundo, né? A respeito de uma mentira, diz que quando uma mentira é repetida várias vezes, ela termina sendo verdade para aquela pessoa. Quanto mais uma verdade sendo repetida várias vezes, né? Então, eu creio que Deus sempre traz um assunto pertinente ao momento que acontece na nossa vida. E eu creio que nessa noite Deus vai falar algo de grande importância para a nossa vida presente, para o que nós estamos atravessando. Deus sempre faz isso. Nós não sabemos como Ele faz, mas sempre Ele faz isso. Sempre Ele fala ao coração que está desejando ouvir da parte de Deus. Quantos vieram nessa noite desejando ouvir a voz do Espírito Santo falando em seu coração? Se você deseja, o profeta diz que você recebe aquilo que você espera. Então eu creio que Deus vai falar mais uma vez em nosso coração. E o nosso tema é como a profecia vira história. É tão importante, irmãos, nós estarmos cientes de que dos acontecimentos que pertencem à atualidade, ou seja, que pertence à nossa vida, para que não venha acontecer como aqueles religiosos que tinham uma promessa na palavra do Senhor, que antes que o Messias se manifestasse, o Messias era o quê? Era a solução para os problemas dele. Era a maior coisa que podia acontecer ao povo judeu, era receber o Messias. E havia uma profecia na palavra dizendo que antes que esse Messias se manifestasse, Deus enviaria o profeta Elias para preparar, enviaria um anjo para preparar um caminho ali para o Senhor. E quando os discípulos do Senhor estavam interrogando a ele, ele disse: Elias já veio, e não reconheceram, falando daquela primeira vinda. Então, nós sabemos que há uma segunda vinda de um Elias, que estava prometido para a parte final da profecia de Isaías 61. Quantos sabem que a profecia de Isaías 61 foi dividida em 2 tempos? Amém?
Vocês lembram da profecia de Isaías 61? Que o Cristo, o Senhor, o Espírito de Deus, viria à terra para trazer primeiramente o ano aceitável do Senhor, ou salvação para a terra. E depois o mesmo Espírito viria para trazer o dia da vingança do nosso Deus. Amém? Então, para que viesse esse ano aceitável, viesse esse Cristo, o Messias, Deus enviou um precursor que nós sabemos que foi Elias, o Elias João Batista. Mas também Deus enviaria no tempo final o mesmo Espírito de Elias sobre um outro mensageiro precursor, que precursaria a segunda parte desse ministério de Isaías 61. E o mesmo Cristo viria para cumprir a sua palavra. Assim como Jesus veio após João Batista, e quando ele estava aqui na terra, os homens religiosos ainda estavam perguntando sobre o Elias que viria ainda. Veja você, na hora que Jesus estava ali, o cumprimento da palavra, o que João tinha falado a respeito, já estava diante dos olhos deles, já estava no meio deles, e os religiosos ainda estavam perguntando, e Elias não tem que vir primeiro? E Jesus disse, Elias já veio, e eles não conheceram. Porque eles não puderam captar esta coisa importante que vamos falar nessa noite. Como a profecia vira história. Nós sabemos, nós já lemos aqui, o irmão Bana mostra que a Bíblia é um livro histórico. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. E é um livro histórico especial, porque não somente conta a história do passado, mas conta a história do presente e conta a história que ainda vai acontecer sem errar 1 milímetro da história. Amém? Há muitos bons livros de história pelo mundo, muitos historiadores, e todos eles se esforçam, investem. Veja como a ciência investe, os governos investem na história para descobrir o que é o homem, como começou, a história passada, a antropologia, as escavações, gasta milhões e milhões tentando fazer algo, descobrir algo. E eles produzem seus livros de histórias, eles fazem a história, muitas delas parecidas, outras devem ser consideradas. Mas nenhum homem pode fazer um livro de história 100% perfeito, porque todos os seus livros que ele fazem são baseados em achados arqueológicos, em algum vaso que achou, alguma tumba, alguma escrita, alguma pintura. E tudo isso há uma margem de erro que pode acontecer. Mas na Bíblia não pode haver erro, porque o autor dela é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um ser atemporal. Mas o que é isso, irmãos? Um ser atemporal é um ser que não está preso dentro do elemento chamado tempo. Cada historiador está preso dentro do tempo. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo. E tampouco ele sabe com exatidão tudo o que aconteceu no passado. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas desde o princípio. Até mesmo o que irá acontecer. Porque ele é um ser eterno. Além dessa dimensão do tempo. Ele está na eternidade, ele conhece todas as coisas. E Deus sempre quis se revelar, ou sempre deixou revelado as suas palavras, as suas profecias. Porque é a maneira dele fazer. Lá em Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos a quem? Aos seus servos profetas. Amém, irmãos? Então, a maneira de Deus é essa. É de dizer o que vai acontecer antes que aquilo aconteça. É por isso que é chamado de profecia. Profecia, o que é profecia? É a história contada antes mesmo que ela aconteça. Amém? Os irmãos entendem isto? Que profecia, sendo uma profecia de Deus, nós já podemos considerar aquilo como uma história, porque aquilo vai acontecer de qualquer maneira. E vai acontecer exatamente como Deus falou. E quando a gente recebe de Deus esta capacidade de identificar o cumprimento dessas profecias, ó irmãos, aí você tem verdadeiramente vida eterna.
Vida eterna é quando você vê o reino de Deus. Vida eterna é quando você vê as profecias que estavam escritas nesse livro. Quando você vê diante dos seus olhos tomando forma, acontecendo, ali mostra que você tem o Espírito Santo e tem vida eterna. Poucos foram que viram esta cena acontecendo e reconheceram que era uma profecia se cumprindo. Não é verdade? E você já notou como foi que essa profecia se aconteceu? Essa profecia de Jesus entrando triunfal ali em Jerusalém, montado no jumentinho, isso já estava escrito. Isso foi falado pelo Espírito de Deus através da boca do profeta Zacarias, que o teu Senhor entraria humilde, manso, montado no jumentinho. Era uma profecia, mas aqui estava virando história. Amém, irmãos? Então, quando essa história estava acontecendo, veja quais personagens fizeram com que essa história acontecesse. Na mensagem Provando a Sua Palavra, Deus, através do profeta dessa era, revela para nós que só há um grupo de pessoas que pode provar que Deus é verdadeiro na Sua Palavra. Estes são os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles creem, ele acredita na profecia, e quando a profecia está se cumprindo, eles mesmos estão envoltos àquela profecia. Aqui estavam os discípulos, e a quem Jesus disse: vá e traga um jumentinho. Que coisa, né, irmãos? Como Jesus sabia que o jumentinho já estava em tal lugar? Vá lá e traga esse jumentinho. Então eles foram. Agora me veio um pensamento que até o próprio jumentinho fazia parte da profecia que o profeta falou. Que coisa tremenda, né? Quando aquele jumentinho estava nascendo, Deus do céu já viu e disse: esse é o jumentinho que vai entrar lá em Jerusalém. E ele estava no lugar certo, e ele mandou os seus discípulos buscar aquele jumentinho. Vá buscar em tal lugar, porque ele vai estar lá. Ele faz parte de uma profecia de Deus, e ele tem que estar ali. Ó, irmãos, e quem foi buscar esse jumentinho? Os apóstolos, mediante o quê? A palavra da ordem que Jesus deu a eles. Jesus ordenou: vai, busca o jumentinho. E aqui disse: e os discípulos indo, fazendo como Jesus lhe ordenara. Você está vendo como é que uma profecia vai virando história? É quando Deus tem os seus filhos obedientes à sua palavra. Eles obedeceram ao que Jesus falou e fizeram o cumprimento daquela profecia. O que era uma profecia se tornou história mediante a obediência à palavra do Senhor. Aos filhos de Deus que puderam crer e obedecer o que Jesus falou sem questionar. Talvez alguém disse: que besteira, vai buscar esse jumento para quê tal? Se fosse um incrédulo. Ó, que besteira é isso que o irmão Bruna falou e tal. Não, isso aqui ele falou, mas isso aqui não. Deixa isso de lado. Ó, irmãos, os filhos de Deus devem crer em toda a palavra que saiu da boca de Deus. E obedecê-la para que a história de Deus aconteça aqui nesta terra. É Deus saindo do oculto, do invisível. O grande mistério. Deus sempre foi um mistério. E ainda é para muitos. Mas Ele desejou sair do mistério e se revelar aqui, contar a sua história aqui nessa terra. Deus contando a sua história aqui nessa terra. Então, esse Deus invisível, esse Cristo invisível, ele tem profecias que já aconteceram, já são história. Tem profecias que estão se tornando história hoje, e tem profecias que ainda se tornarão a história quando estiver acontecendo. E todas elas verdadeiras e fiéis, e você pode ter a certeza que isso acontecerá. Então vamos ver, eu quero ler uma profecia que também já é história, conforme o profeta nos ensina. Depois nós vamos ler na mensagem, mas o profeta disse que já passou. Em Apocalipse 10, versículo 1 ao 7. Nós vamos ler da palavra do Senhor. Nós vimos que aqui nós estamos vendo a história de quem?
de Deus se manifestando aqui na terra. Não é verdade? O Espírito de Deus saindo do anonimato, do invisível, do misterioso e vindo aqui na terra fazer a sua própria história acontecer aqui na terra. Isso ele falou na boca de Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito, Deus invisível, o mistério, se revelava através de Cristo aqui na terra. Por isso a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado aqui na terra. A história de Deus aqui na terra. E primeiramente ele veio trazer ali uma salvação. Ele cumpriu ali a entrada em Jerusalém. Ele foi crucificado como um cordeiro. Sangrou ali na cruz para cumprir a história de salvação e redenção para nossas vidas. Mas vamos ler outra profecia que está aqui, que também é o mesmo Cristo, porque tudo é Deus quem realiza. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele é quem realiza a história aqui na terra. E nós temos que saber como essa profecia vira história. Através de quem, como, em cada tempo. Tudo temos que juntar para que a gente possa ver o que Deus tem feito na nossa vida, irmãos. Então vamos ler aqui Apocalipse 10. Diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Isto aqui era uma profecia da palavra, e o profeta diz para nós que já virou história. Nós vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, na mensagem: qual é a atração sobre a montanha? Qual é a atração sobre a montanha? Os irmãos que já escutaram essa mensagem sabem que o que atrai as pessoas, o que atrai os filhos de Deus, é justamente quando uma profecia se torna história. Quando a palavra que estava em papel e tinta agora entra num corpo de carne e aparece diante dos olhos das pessoas. Isso é algo incomum, é algo estranho para o mundo, para a ordem do mundo. Quando isso acontece, é algo totalmente diferente do que todos os homens do mundo pensam. Porque é Deus mesmo ali fazendo a sua história. É algo incomum. Qual atração? Que atração é essa? Que movimento é esse? Que coisa incomum é essa? O que é que está acontecendo aí? Um homem montado no jumentinho jogando tudo aquilo? Que atração é aquela sobre a montanha? É Deus fazendo a sua história aqui na terra. O que era profecia agora está se tornando carne. Então, o irmão Brana mostra outra profecia que também já é história. E principalmente para nós devemos saber isso, porque isso pertence ao nosso tempo. Nós, graças a Deus, que nós não vamos cometer, ou não temos cometido, o mesmo erro que eles cometeram, os religiosos. Cadê o Elias que viria antes que Jesus aparecesse? Eles disseram: cadê esse Elias? Nós não dizemos mais isso, porque nós sabemos que Deus tem enviado um Elias.
Quantos creem que Deus enviou o seu Elias para esta era? Amém? Então, o profeta diz aqui na mensagem qual a atração sobre a montanha. E eu comecei a subir a montanha correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. De repente eu pensei que alguém havia atirado em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo. Sacudiu toda a região. E quando isso aconteceu diante de mim, estavam 7 anjos num agrupamento. Eu me encontrei com o irmão Fred e os outros. Pouco depois, disse: o que foi isso? Eu disse: isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Voltar para casa, pois assim diz o Senhor: os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isto aconteceu, isto foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, ou 48 quilômetros de altura, e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, e ali estava Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja. Eu vou dar uma pausa aqui para mostrar essa foto, para que no continuar da leitura os irmãos possam entender o que o irmão Branham está falando. Este grande acontecimento desta era, irmãos, eu creio, para mim, este é o maior acontecimento que Deus fez para a sua noiva do tempo do fim. Esta foto aqui, os irmãos, dá para ver aí? Esta foto foi tirada lá na montanha, no Arizona, onde estava o irmão Branham. E ele está falando a respeito dessa foto. E ele disse que essa foto foi tirada, e ele disse, virou ela para a direita. E aqui, o que é que vocês veem aqui nessa foto? O rosto de Jesus Cristo, com uma peruca branca. O irmão Branham vai ler aqui para a gente. Então veja, essa foto virada para a direita é o rosto de Cristo. É Cristo trazendo mistérios para entregar para a sua igreja do tempo do fim. Aqui foi onde o irmão Branham vai relatar o acontecimento. Veja. E o outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? O irmão Branham está perguntando. Eu fui ao oeste, sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima com Banks Woods. Disse, atire uma pedra para cima. Diga ao Senhor Woods, assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Logo no dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas. Pedras cortaram o topo das árvores, cerca de 3 ou 4 pés, cerca de 1 metro ou 1,20 m, acima de minha cabeça. Produziu 3 grandes estrondos, e os irmãos vieram correndo. Havia cerca de 15 homens, pregadores e tudo mais. O que foi isto? Ele disse, que foi isto? Eu disse, julgamento está atingindo a costa oeste. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando que Cristo viria na terra a fazer a sua história aqui nessa terra. E Isaías 61 mostrou uma profecia com 2 tempos. Nós já vimos na mensagem, irmão Branham mostra,
hoje se cumpriu essa escritura, quando o próprio Jesus ali no seu corpo único, no seu próprio corpo que ele fez aqui na terra, ele pegou a escritura, entrou na sinagoga, pegou a escritura e leu Isaías 61, e quando chegou no ano aceitável do Senhor, ele fechou o livro. Ele não leu a parte que dizia o dia da vingança do nosso Deus. Ele fechou o livro quando leu o ano aceitável do Senhor, entregou para os sacerdotes, e a Bíblia diz que todos estavam com os olhos fitos nele, e ele disse: hoje se cumpriu esta escritura. Que escritura? O ano aceitável do Senhor. Mas o próprio Cristo viria novamente, o próprio Espírito de Deus viria novamente para trazer o dia do julgamento. Irmãos, uma mensagem que viria para condenar todos aqueles que rejeitaram a Cristo, a palavra. E veio no tempo oportuno. Então, quando ali estava, o irmão Branham disse: julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias depois daquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima no Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona? Que coisa estranha é essa que sucedeu lá em cima? Que as pessoas têm viajado leste do oeste, apanham as pedras que foram derrubadas por lá, onde aquilo atingiu. E cada uma delas, cada pedra, tem 3 pontas que aquilo havia cortado. Os 3 são um. Elas estão colocadas sobre escrivaninhas, como pesos para papel, através da nação. O que é essa coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado? Vê? Essa é a mensagem, qual atração sobre a montanha. O irmão Branham está perguntando: que coisa estranha é essa que aconteceu? Que o povo veio de todas as nações, cada um querendo pegar uma pedra e levar para casa, e todos ali, vinha gente de todos os lados para ver aquilo. O que é isso que está acontecendo? Júnior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei? Indo em direção ao pôr do sol. E isto aconteceu no monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história. Um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o Pico Pôr do Sol está lá. E exatamente onde isso aconteceu, eu não sabia disto até outro dia. Tudo que reticência, aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o Monte Pôr do Sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. Irmãos, você vê quantas vezes o irmão Branham insistiu em falar a luz do pôr do sol, a luz do pôr do sol, a luz do entardecer. Porque a luz do nascer do sol foi aonde? Lá no Oriente. Cristo nasceu ali para trazer salvação a esta terra. Mas essa mesma luz, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito, viria novamente à terra para o pôr do sol agora, para o final de todas as coisas, mas não para trazer mais salvação, mas um ministério de juízo sobre esta terra. O mesmo Espírito para cumprir a segunda parte da profecia. E nós vamos ver mais adiante. Vamos continuar a leitura. Diz assim: Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos já viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1. Vejam, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram sua peruca.
Amém? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo a sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, de 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E no 152, o irmão Brana disse: e o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Essa mensagem, qual atração sobre a montanha, foi pregado no ano de 65. E o irmão Brana está dizendo aqui que há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Está vendo? Senhores, é este o tempo? O irmão Brana pregou essa mensagem. Senhores, é este o tempo? E ali ele vai mostrar a única coisa que estava faltando acontecer. Ele vai mostrar naquela mensagem. E ali ele conta que 6 irmãos tiveram sonhos semelhantes. E a 7ª coisa que Deus fez, porque Deus sempre é perfeito em 7. Não é verdade? Nessa mensagem, nós só temos ela em espanhol. Mas depois nós podemos ir pregando sobre esta mensagem para que os irmãos entendam melhor. Irmão Brana, nessa mensagem, mostra 6 sonhos que os irmãos tiveram. Um deles é esse Júnior Jackson que ele falou. Irmão Brana interpretou o sonho desse Júnior Jackson. Então 6 irmãos sonharam com este acontecimento que viria, essa nuvem que desceria com o rosto de Cristo. 6 irmãos sonharam nisso, e Deus deu uma visão ao irmão Brana. Primeiramente 3 passarinhos menores, depois vinha 3 pombas maiores, mais bonitas, e depois vinha 7 anjos numa grande constelação, como uma pirâmide. E viu que o irmão Brana falou que essa foto que nós vimos são os anjos formando a peruca branca de Cristo. 7 anjos formando para cumprir. Quando aquilo estava acontecendo, como ele diz aqui, há 3 anos atrás era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora é história. Amém, irmãos? Quantos creem que é história agora? Apocalipse 10, de 1 a 7. É o profeta que fala. E para que a gente possa fazer com que a história de Deus seja verdadeira, nós temos que crer e obedecer toda a palavra do Senhor. Se nós tirarmos alguma coisa, não vai bater com a história de Deus. Vai dar uma outra história diferente. Não a de Deus. Para ser a história de Deus, tem que ser toda a palavra que saiu da boca de Deus. Então veja, mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, irmãos, quantos creem que Deus enviou um profeta, o 7º anjo, e que ele tem revelado todo o mistério de Jesus Cristo? Conforme está na mensagem, a festa das trombetas, a revelação completa de Jesus Cristo. Então, esse Jesus Cristo, esse Cristo viria novamente para trazer a mensagem final para a sua igreja. Não mais no seu corpo único. Quando ele veio a primeira vez, ele procurou um corpo aqui na terra para trazer a salvação. Mas não tinha, todos os homens pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. E agora, como era que Deus ia sair do plano ou da dimensão espiritual e se manifestar aqui em carne? Não tinha jeito, nenhum homem podia fazer isso. Então Deus, através do poder da palavra, ele fez um corpo santo para si. Para ele trazer, para ele fazer a profecia de Isaías 61 se cumprir.
era trazer o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança também. Então ali no ano aceitável tinha que ser um cordeiro para sangrar, mas nenhum homem tinha capacidade de abrir aquele livro de redenção. Ninguém, todos pecaram, ninguém podia dar seu sangue inocente, porque todos eram culpados. Mas ele mesmo fez um cordeiro para si, um corpo de carne, e ali habitou a plenitude da divindade corporalmente aqui na terra. Deus saiu do invisível, o mistério de Deus. Cristo era o mistério de Deus revelado aqui nessa terra. O mistério da redenção e da salvação se manifestou no cordeiro quando ele estava ali pendurado na cruz. Mas o mistério do julgamento era o mesmo Cristo. E agora, aonde ele estaria trazendo esse julgamento? Sabe aonde ele traz o julgamento? O irmão Bruno disse quem é que vai cumprir a segunda parte da profecia. Nós vamos ler aqui na mensagem. A obra-prima de Deus identificada. Veja de que maneira o mesmo Deus vai se manifestar aqui na terra. Primeiro ele se manifestou em um corpo, em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele se manifesta, na mensagem das eras, irmão Brando disse, em um corpo de muitos membros. Por isso que é chamado o corpo de Cristo. Por isso que a gente toma aqui a ceia simbolizando, cada pedacinho desse é um pedacinho do corpo de Cristo. Quando esse pão entra em você, quer dizer que você é um pedaço desse corpo de Cristo. E sabe por que isso é possível hoje? Porque ele derramou o seu sangue para nos limpar, nos purificar e nos santificar, e o Espírito de Deus poder morar dentro da sua igreja. Essa foi a única maneira. Por isso que só depois da crucificação de Cristo foi que o dia de Pentecostes poderia acontecer, quando o Espírito de Deus se dividiu, não para entrar agora num só homem, no seu próprio corpo ali, individual, mas agora para entrar no corpo da igreja, para continuar o seu ministério. Oh, irmãos, os apóstolos, desde lá, 2000 anos, que o Espírito de Cristo está anunciando salvação, salvação, salvação. 2000 anos de salvação. E agora a palavra, Cristo se revelou novamente. E ele trouxe uma mensagem através de um profeta. E quando o profeta pregou Jesus Cristo novamente, completo aqui na terra, foi crucificado novamente. Pelas denominações, pelas religiões, rejeitaram a palavra, e depois de rejeitar a palavra, só resta agora um julgamento para esta terra. É o mesmo Cristo trazendo julgamento sobre todos que crucificaram. Quantos já leram a mensagem, a acusação, ou já ouviram? Irmão Brando disse, eles crucificaram novamente a Jesus Cristo, não mais aquele cordeirinho ali, mas o Espírito de Cristo no seu profeta, o Espírito de Cristo que hoje está na sua igreja, está sendo crucificado pelo mundo incrédulo, pelas religiões, pelos ímpios. Quando você anda pela rua, que alguém olha para você, irmã ou irmão, e zomba de você, e critica, ele está rejeitando, sabe a quem? A Cristo Jesus que está dentro de você. Cristo, a palavra que você está carregando, toda a sua vida, se você vive conforme a palavra de Deus, vocês são as epístolas vivas, andando por aí. E quando a pessoa lhe despreza, zomba de você, critica, ela está crucificando a Jesus Cristo novamente, e é juízo para este mundo. É juízo rejeitar a Jesus Cristo. Então, Cristo tem vindo manifestando a salvação, mas chegaria esse momento em que ele entraria na sua igreja como ministério para trazer a segunda parte da profecia. Nós vamos ler aqui, parágrafo 185, a obra-prima de Deus identificada. E enquanto tentarmos tirar nossas igrejas dos credos e denominações, nós nunca o faremos. Deixe que o perito construtor da raça humana, o qual fez o homem à sua própria imagem, o qual está edificando para si uma noiva para a mesma coisa. Deixe que o seu movimento de arco do Espírito Santo mova esta palavra no seu coração uma vez, e isto será o nosso melhor exemplo. Não importa quantas grandes igrejas você vá e quantos nomes estejam no livro, isto fará mais por Jesus Cristo do que todas as igrejas e denominações, e credos, e igrejas mundiais, e organizações em todo o mundo.
Está vendo, irmãos, como ele está preparando esse corpo, para que ele está preparando e santificando a sua igreja, para ele habitar nela. Foi assim que ele fez lá, quando ele queria vir à terra, ele não tinha um corpo, então ele fez um corpo. Com o quê? Com a palavra falada. O poder do Espírito Santo fez sombra sobre Maria e fez um corpo pela palavra falada ali para Deus habitar. E hoje, como ele fará um corpo, como ele fará uma igreja, para ele mesmo vir habitar novamente? Como? Pela palavra falada de Deus, não pelo um credo, não pela uma denominação, não por uma interpretação do homem, mas por toda a palavra que Deus falou. Esta é a palavra falada de Deus para produzir um corpo novamente para Jesus Cristo, vir completar o seu ministério de Isaías 61. Deus fazendo uma noiva, não tirando das denominações, Ele está construindo uma noiva, sim Senhor, Ele está tirando lascas agora, removendo o mundo. Unir-se à igreja, e credos, e denominações, e dogmas, tudo tem de ser decepado da igreja. Suas ideias formais, sua indiferença, suas doutrinas e coisas tais. Volte e deixe o perito apanhar o arco. Deixe o perito apanhá-lo em suas mãos, tocar a palavra, dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, irmãos. Não é dizer Jesus Cristo é o mesmo ontem e será eternamente, ou será no futuro. Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que o perito fala. Se alguém fala contrário a isso, não está andando, não está com o regente tocando essa música, está tocando outra música, porque se toca com o regente vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a música correta de Deus. Veja, Ele está talhando você agora, debastando você, conforme a sua palavra somente, cortando todos os credos e dogmas e tudo mais para fora de você, tentando chegar de volta a uma noiva para o filho. Outra obra-prima, parte da palavra, a palavra. Jesus não poderia tomar o lugar. Você se lembra de quando leram aquele dia no livro? Ele leu só parte da profecia, deixou o resto dela para o último dia. Somos nós que devemos tomar essa parte. Amém, irmãos? Quem vai cumprir essa parte? Irmão Brando está dizendo aqui. Somos nós que devemos tomar aquela parte. Mas como é isso, irmãos? Nós pregamos outro dia, o juízo é que salvaria a igreja. O próprio juízo, a própria mensagem que Deus trouxe na boca de Malaquias 4, a própria mensagem que o mundo rejeita, mas graças a Deus que ainda há alguns que dizem, essa mensagem dura e forte, que pega contra a denominação, é ela que eu quero que ela entre na minha vida. E enquanto essa palavra entra na vida de poucos que está vendo a profecia se tornar história, a maioria está rejeitando, e isso é um julgamento sobre esta terra. Esta é a última mensagem, irmãos. É Cristo novamente se manifestando em um corpo aqui na terra, não mais no seu corpo individual, mas no seu corpo igreja, para fazer com que essa igreja seja uma epístola viva. Quando Cristo, não é que você vai ficar agora com raiva de todo mundo e saindo condenando. Não é dessa maneira. Se você faz isso, está errado. Você mesmo, a sua vida vivida em santidade, em amor, isso é um julgamento contra essa terra. Epístolas vivas, lidas por todos os homens. E o que é essa epístola? É a palavra que saiu de Malaquias. Essa mensagem que a gente está bebendo todos os dias, que a gente está lendo, que a gente está sendo pregado, isso entrando no nosso coração, e a gente vivendo essa palavra, traz julgamento sobre essa terra. É Cristo cumprindo. Somos nós que devemos tomar essa parte. Assim, veja, Ele tem talhado, quer talhar a igreja, exatamente como fez com o filho, como fez com a noiva e o noivo, para ser a sua noiva. Você tem de ser parte dele, não parte do credo, não parte da igreja, não parte da denominação,
mas a parte dele ser lavrado de qualquer outro tipo de forma não funciona. Você tem de ser lavrado da palavra, o mundo cortado de você, e apenas deixar só a palavra viver em você. Amém, irmãos? Então, que palavra é? A palavra que Deus prometeu manifestar aqui em Apocalipse 10, de 1 ao 7. Deus prometeu que revelaria todos os seus mistérios para a sua igreja. E isso já é história. Isso já aconteceu. Nós temos recebido este livro em nossas mãos. Nós temos essa mensagem em nossas mãos. E eu tenho uma boa notícia para nós nessa noite. O que era história já aconteceu. E Deus preparou tudo para nós. Deus, Ele toma conta do seu povo, irmãos. Embora alguém pense que nós estamos abandonados, alguém pode pensar, ou o diabo pode pensar, que nós somos filhos órfãos, mas o nosso Pai está presente cuidando de tudo. Todas as profecias que Ele prometeu, todas as profecias que Ele falou, Ele tem cumprindo, está cumprindo agora e ainda irá cumprir o que falta. Tudo que Deus falou, Deus cumprirá na nossa vida, irmãos. Então, quando o profeta João estava falando a respeito de Jesus, ele mesmo era uma história acontecendo ali. Quando João Batista estava nascendo no ventre da sua mãe, estava se formando ali Malaquias 3, dentro do ventre de Isabel, a mãe de João Batista. Quando ela pegou aquele menininho, ela pegou a página de Malaquias 3. Talvez ela nem soubesse, mas ela estava balançando a página de Malaquias 3 na sua mão. Deus fazendo a história. Saiu do papel, agora era um bebezinho, João Batista. Por isso que quando perguntaram a ele, mostre seu nome, diga, cadê o nome João? Ele fez, não tem meu nome João, mas tem uma página da Bíblia que está falando de mim. Está dizendo, a voz do que clama no deserto, endireitai vereda ao Senhor. Oh, irmãos, e ali quando ele começou a se manifestar, ele veio também fazendo o quê? Trazendo mais profecias, mostrando que viria o Cordeiro, que viria. E quando Jesus apareceu, as palavras que ele falou agora estavam ali diante dele. E a mesma coisa hoje, aqui está o profeta de Deus. Quando ela, Brana, que é a mãe do irmão Brana, estava com aquele bebezinho nos braços, ele estava com Malaquias 4 na mão. Ela nem sabia o que era isso, nem era religiosa, não tinha religião. Mas Deus faz as coisas simples, ninguém nem sabe. Mas quando vê, acontece o que Deus faz. E ali estava balançando Malaquias 4, e ali irmão Brana se manifestando, e ele não sabia, mas aos poucos Deus foi revelando, e quando aconteceu o Apocalipse 10, de 1 a 7 na vida dele, ele disse, foi Deus confirmando essa mensagem. Deus confirmando, ele disse, ali havia um anjo muito peculiar para mim, ali estava ele vendo a própria vida dele se cumprindo na palavra. E quando nós podemos encontrar, irmãos, a nossa vida se cumprindo na palavra que Deus falou, então dá uma alegria em nossa vida e saber que a gente é a história de Deus aqui na terra. Deus falou de nós, na boca de quem? De Malaquias 4. Quando o irmão Brana estava aqui, era a palavra se cumprindo. Era Apocalipse 10, 7, o sétimo anjo, era o Elias. Mas quando o irmão Brana começou a falar dessa mensagem, dessa igreja, dessa noiva, desse povo que teria o Espírito de Deus, ele estava falando do irmão Jonathan, do irmão Pedro, do irmão Isaías, do irmão Eric, de mim, do irmão Cleito. Todos vocês estavam saindo da boca de Malaquias essa palavra. Era uma profecia e hoje está aqui como uma história. A história de Deus. Você faz parte da história de Deus aqui nessa terra, irmãos. Tudo que era palavra está se cumprindo. E ainda há mais coisas para se cumprir. Há o arrebatamento. E é um bom sinal que a gente está aqui nessa noite, é que a gente vai estar lá naquele arrebatamento. Porque a gente está recebendo as palavras, a gente está recebendo, ela está entrando, a gente está crendo, a gente está ouvindo, está dizendo amém a ela está entrando, ela é papel, mas quando Cristo vier arrancar da terra, vai ser a história de Deus aqui na terra, e você faz parte dessa história de Deus.
Isso é maravilhoso. Isso traz fé, convicção e alegria em nossos corações, irmãos, para a gente lutar contra todas as trevas, pecados, tantas coisas nesse mundo. Mas Deus tem nos dado força, tem nos dado fé, revelando a sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos agora passar para a parte da ceia. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então vamos fazer uma oração com os emblemas, pedindo a Deus que consagre esses emblemas que iremos usar na Santa Ceia. Aqui nós temos o pão asmo, que é um pão feito sem o fermento, para representar o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Vamos levantar as nossas mãos, orar ao Senhor, pedir que Ele venha abençoar este pão e consagrá-lo para que a gente possa usá-lo nessa cerimônia de Santa Ceia. Querido Deus, nosso Pai amado, conforme o Senhor nos ordenou, nós fizemos este pão, Senhor, para cumprir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, santifique, consagra, junto com a vida de cada irmão que vai participar nessa noite, Pai. Que possamos consagrar a nossa vida, Senhor. Abençoa, meu Deus, perdoa nossas falhas, nos limpa, Senhor, e nos dá, meu Deus, uma decisão correta de fazer o que é certo diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. E Ele deu graças e o partiu. Semelhantemente, ele tomou um cálice contendo vinho, que representa o sangue do Senhor. Vamos também orar, levantar nossas mãos e pedir a Deus que abençoe este vinho. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, aqui está este vinho, meu Deus, que foi preparado para representar o Teu sangue, ó Pai. E novamente em oração, buscamos a Tua face, para pedir que o Senhor abençoe e consagre este vinho e também a vida de cada um que vai participar dele, Pai.
E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. E eu convido nesse instante a amada e preciosa Igreja do Senhor, o corpo de Cristo, para participar da Santa Ceia. E lembre-se, irmãos, cada um deve examinar a si mesmo. Seja sincero com Deus e peça a Deus para estar aqui em consagração com Ele. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.